Meus queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, que privilégio nós temos de mais uma vez poder refletir na palavra. Quero falar de uma pessoa do Senhor Jesus Cristo, em rápidas palavras. Algum tempo atrás, vocês se lembram que aqueles discípulos se reuniam em torno do Senhor? Então eles perguntaram lá em Mateus capítulo 16, quem dizeis os homens que eu sou? Aí os discípulos responderam, uns dizem que você é Elias, um dos profetas que ressuscitou, ou Jeremias, porque o Senhor Jesus chorava bastante. E aí o Senhor Jesus virou-se para eles e fez uma pergunta, talvez a pergunta mais linda deste universo, mais contundente. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, por revelação do Pai, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitas vezes nós conhecemos muito as Escrituras Sagradas, mas conhecemos tão pouco o Senhor das Escrituras. Quando nós lemos as Escrituras para termos conhecimento, para extrair dela algumas mensagens, para trazer para a comunidade, são apenas conhecimentos que muitas vezes são destituídos de vida. Mas vamos pegar 3 pontos sobre a pessoa de Cristo Jesus. Quem é Ele? Vocês sabem que a igreja primitiva não tinha outro assunto. Lá em Atos capítulo 5, verso 42, a palavra fala que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Era a doutrina deles, era o ensinamento deles, porque eles aprenderam aos pés de Cristo. Claro que as Escrituras apontam tão somente para Ele, por isso que nós temos que fazer igual Natanael e André, buscar Cristo nas Escrituras. Em João 1,45, vocês se lembram? Quando eles disseram, achamos aquele de quem Moisés e os profetas disseram, Jesus. João 1,45. Isso significa que eles procuravam nas Escrituras o Senhor Jesus Cristo, o Messias que deveria vir ao mundo. Então eles encontraram porque eles esperavam pelas Escrituras. E as Escrituras para nós é uma consolação. Ela é também vivificante. No Salmo 119, 25, a palavra fala assim, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Nós temos que pedir ao Senhor essa vivificação pela palavra para conhecermos ao Senhor e irmos aos pés do Senhor para então clamar que Ele nos vivifique. Mas Jesus Cristo, em rápidas palavras, eu quero dizer para vocês que Ele, para cada um de nós, Ele é singular. O que é singular? Essa palavra singular significa Ele é especial, Ele é único. Existem 2 versículos na palavra que mostram que Ele é tão singular para as nossas vidas. Conhecê-lo, Ele como aquele que é único, que é singular, que é especial para nós. Lembra de Atos capítulo 4, versículo 12? Quando Pedro, ele disse assim, e não há salvação em nenhum outro abaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Percebe aqui que Jesus Cristo, Ele é único. A Bíblia o apresenta como único. Para muitos isso significa radicalismo, mas Jesus é radical. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. E outra coisa, em 1 Timóteo 2,5 está escrito assim, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso é ser radical. As Escrituras é radical. O Senhor Jesus, Ele é radical. Não há outro no qual nós podemos chegar até o Pai. Então tenha Ele na sua vida como uma pessoa singular, especial, uma pessoa única. Ele é único. Ele que morreu por você numa cruz, Ele fez morrer junto com Ele, tirando o seu pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vamos avançar para mais um ponto. Além dele ser especial, ser único, Jesus Cristo, Ele
é também acessível. Todos nós podemos ter acesso a Ele. Você, nesse momento, onde você está, você pode ter acesso ao Senhor Jesus, clamando a sua misericórdia, clamando o seu socorro, principalmente quando você está naqueles momentos de angústia, porque angústia é um local onde Ele gosta de estar. No Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então Ele é muito acessível. Se você, por exemplo, ler o Evangelho de Marcos, você vai descobrir ali tantas coisas, quanto Ele é acessível. Lembra daquela mulher com fluxo de sangue? Havia 12 anos ela estava sofrendo de uma hemorragia. E a palavra fala que ela gastou todo o seu dinheiro, todo o dinheiro que ela tinha com os médicos, despendeu tudo. E padeceu muito nas mãos dos médicos, sem contudo não ter nenhuma cura. Agora, para vocês verem como Jesus é acessível, Ele estava caminhando no meio da multidão, e as pessoas se esbarravam em Jesus Cristo, tocavam nele. Então, os discípulos e uma multidão atrás de Jesus Cristo procurando cura. E essa mulher ouviu falar de Jesus. E ela estava no meio da multidão. Ela não tinha mais esperança. Mas algo aconteceu no interior dela. O próprio Senhor, sabendo do profundo desejo do seu coração de ser curada daquela enfermidade, porque ela disse para si mesma: se eu apenas o tocar, ficarei curada. Mas ela tinha que tocar no Senhor Jesus Cristo, porque os milagres acontecem em nossa vida conforme a nossa fé. O Senhor deu fé para ela, mas ela estabeleceu a fé: se eu tão somente tocar, ficarei curada. E essa mulher, pelo fato de ter aquele fluxo de sangue, 12 anos, imagina como ela sofria. Talvez ela já estivesse muito debilitada, sem nenhumas forças. Talvez as últimas forças que aquela mulher tinha era desviar de um, de outro, no meio da multidão, dá licença, e até que ela, caindo, tocou-se na orla das suas vestes. E a palavra fala que no momento em que ela tocou, a hemorragia se estancou imediatamente. E aí o Senhor Jesus Cristo parou e perguntou para os seus discípulos: quem me tocou? Os discípulos logo responderam: Mestre, as multidões te apertam, te oprimem e tu dizes: quem te tocou? Não, mas alguém me tocou. Foi um toque diferente, foi um toque de fé, foi um toque que eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Agora aquela mulher estava ali naquela alegria, vendo que estava curada da sua enfermidade, não podendo mais se conter, se prostrou aos pés do Senhor Jesus Cristo, sem ter vergonha de ninguém, e declarou que foi ela que havia tocado nele. Aí Jesus disse assim: olha, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Queridos amados, vocês percebem como que Ele é acessível? Ele se deixa tocar por cada um de nós. E hoje nós estamos numa posição muito mais privilegiada do que aquela mulher, porque hoje Ele é tão acessível a nós. Ele quis se fazer tão acessível a nós que Ele veio para dentro de nós. E Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele é acessível. Um outro milagre que mostra o quanto Ele é acessível, Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Lembra daquele paralítico? Jesus estava ali, reunido numa casa, pregando a palavra, e 4 jovens tinham um amigo paralítico e foram levar esse paralítico para que o Senhor Jesus então tocasse nele. Mas não podia, porque a multidão muitas vezes é um empecilho para as pessoas chegarem ao Senhor. O que eles fizeram? Deram a volta por cima, abriram ali no telhado, tiraram as telhas e com aquele paralítico trouxeram aos pés de Cristo. Então aquilo foi possível porque Jesus é acessível. Jesus, irmãos, Ele cura, mas Ele quer ver o cruzar de olhos. Ele poderia muito bem ter curado aquele jovem paralítico, mas Ele queria olhar nos olhos daquele jovem e foi curado. O Senhor Jesus o curou. Então, o nosso amado Senhor, Ele é acessível,
Ele se deixa tocar. E para nós encerrarmos, Jesus Cristo, Ele é o Todo-Poderoso. Vocês se lembram lá em Mateus, capítulo 28, verso 18, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele disse para os seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, se é dado para Cristo todo o poder no céu e na terra, quando eu creio que eu já estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, Cristo é minha vida e o Todo-Poderoso habita em meu interior. E eu sei que dentro de mim existe uma pessoa que para Ele não existe impossibilidades. Tudo é possível para Ele, porque foi-lhe dado todo o poder. Efésios 3:20 está escrito assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Queridos, isso é maravilhoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que pode todas as coisas. Nada é impossível para Ele. Então não vai recorrer em coisas, em pessoas, em homens. Recorre ao Senhor Jesus Cristo. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa ou pede para Ele. Você pedir para Ele algo extraordinário, impossível, Ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que você pediu ou pensou. Queridos, este Senhor habita em nós. Agora, quão bom é para o nosso coração saber que Ele é único, Ele é especial. Queridos, Ele é maravilhoso. Ele também, o segundo aspecto, Ele é acessível. Todos nós podemos tocar nele. E Ele também é o Todo-Poderoso. A obra que Ele fez na cruz do Calvário foi para libertar o homem do seu pecado. Queridos, ali na cruz Ele atraiu toda a humanidade no seu corpo. Lá em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Ele atraiu todos a si, porque todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A nossa carência, meus queridos, é da glória de Deus. O que é a glória de Deus? Aquilo que Ele é. Ele é a própria glória. Então, quando nós cremos no Senhor, nós temos Ele em realidade espiritual. E a palavra fala em Colossenses 1:9 que nele habita toda a plenitude da divindade. E nele, eu e você, nós estamos completos, nós estamos perfeitos. Então, graças ao Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo, Ele é singular, Ele é acessível e Ele é o Todo-Poderoso. Creia na palavra, olhe para Ele com bons olhos, procure conhecer o Cristo das Escrituras. O Espírito Santo, quando você abrir a palavra, você pode ser surpreendido. Quanto mais você lê a palavra, vou lhe dizer algo muito interessante. Você vai se apaixonar pelo autor. Então, que Deus te abençoe, querido, minha querida. Que Deus revele essa verdade ao seu coração.